revolta que me leva a ser candidato, para discutir a região, porque esse pessoal que vem de fora, qual o compromisso que esse povo tem com o Vale do Piancó, que ainda não tem, a única micro-região do estado que não tem um curso superior presencial? Há quanto tempo Piancó, minha querida Piancó, não luta para ter um campus universitário? Quantas reuniões, eu já participei de muitas, quantos gritos, quantas lutas e nada? Quantos não prometeram e não cumpriram? Esse negócio, você disse, tantas reuniões, teve uma audiência pública aqui da Assembleia Legislativa, aí tocaram, tinha como pontos principais a transfusão do Rio São Francisco e a universidade, né, o EPB para Piancó. Aí eu peguei o microfone, Adriano Galdino estava presidente, e eu disse: presidente, senhores deputados, esta é a 6ª reunião que se faz para debater esse mesmo assunto. Né? 6 reuniões e vocês não resolveram nada. Aí para quem a gente está discutindo mais o EPB, transposição, assim, não chega nunca. Por quê? O que está faltando aqui é uma representação do Vale do Piancó. Né? Eu dou um exemplo agora recente. O raio do telescópio lá do Aguiar deveria estar também a cidade da astronomia. O raio do telescópio não tinha como tirar do Aguiar, porque era o único lugar que tinha condições de instalar, era lá. Porque se não fosse isso, os cientistas disseram: não, só pode ser lá. Aí não seria em Aguiar, não. Iam levar para a região de Sousa, que eles pegaram. Se o governador, o ex-governador, candidato ao Senado Federal, João Azevedo, teve essa proeza, botar o raio do telescópio lá no Aguiar, é a cidade da astronomia, não é onde está o raio do telescópio da Carrapateira, para atender os deputados lá da região do Sousa, né? O deputado lá da própria Carrapateira. E os que estavam aqui nos representando, Branco Mendes, o lá de, que agora é conselheiro do Tribunal de Contas, lá de Curral Velho. Tassiano Diniz, não abriram a boca. Calado ficaram e protesto não teve. Aqui a sociedade do Vale do Piancó ninguém protestou. E eles só fazem isso só porque nós não temos representante. Branco Mendes não representa o Vale, não. Branco Mendes representa a Alhandra, Conde, aquela Gramame. O Vale do Piancó não é representante do Vale, não. Você talvez não tenha visto, mas eu gravei três vídeos lamentando profundamente o que o governador, ou então o governador João Azevedo, fez contra o Vale do Piancó. Porque eu acompanho essa história do radiotelescópio desde o princípio. A Folha foi o primeiro veículo de comunicação que noticiou o radiotelescópio, que é fruto do nosso silêncio eletromagnético, especialmente da Serra do Urubu, em Aguiar, que disputou com países e com vários lugares do Brasil, e a área mais silenciosa do ponto de vista eletromagnética, né? Porque não tem interferência celular, nem de transponder, de avião, nem nada. Bom, e aí Aguiar, com o Vale do Piancó, e Aguiar especialmente, conseguiu ter hoje implantado em seu território um radiotelescópio que é o mais importante do mundo, que vai investigar, inclusive, vejam, aqui no Vale do Piancó nós vamos ter a oportunidade de investigar a origem do universo, a matéria escura que predomina no universo, né? Todos os meandros e mistérios da formação universal, da formação dos componentes químicos do universo, da matéria escura, que ainda é um mistério, a origem do universo. E explicando a origem do universo, nós também vamos descobrir para onde o universo caminha, para onde nós todos caminhamos, especialmente o nosso planeta Terra, a casa de todos nós. Então, quer dizer, é uma proeza de Aguiar. Era lógico, se você falar sobre radiotelescópio, na imprensa nacional e internacional, você vai falar e vai ouvir Aguiar e ver Aguiar. Ou seja, Aguiar, Vale do Piancó, já está na boca da mídia nacional e internacional. Aí como é que o governador
vai querer desenvolver o turismo numa cidade que não tem nada a ver com o radiotelescópio. É vizinha a muitos quilômetros, não tem nada a ver, porque Aguiar já tem um nome em função do radiotelescópio, por sediar o radiotelescópio. O meu partido, inclusive, o pessoal orientou que nós votássemos em 2 candidatos ao Senado, João Azevedo e Veneziano. Em João eu não voto. 2. Porque eu não voto em João. Ele perdeu o meu voto também. Eu não voto em João, não só pela questão do radiotelescópio de Aguiar, que ele deveria fazer a cidade da astronomia em Aguiar. Porque você já tinha o nome do Vale do Piancó e Aguiar na mídia. Seria muito fácil atrair turista. Mas ele força e faz a cidade da astronomia em outro município, exatamente pelo que você disse, para contemplar uma região, a região de Sousa, a região de Cajazeiras, que tem uma grande e forte representação política, e esquecendo do Vale do Piancó, mais uma vez. E aí, essa é uma razão, ou uma das razões que eu não voto em João. Vou contrariar o meu partido. E a outra é que João foi poder durante 16 anos, inclusive secretário todo-poderoso de Recursos Hídricos do governo Ricardo Coutinho. João teve a oportunidade de garantir que o rio Piancó recebesse as águas do São Francisco e não fez. O que é que aconteceu? O crime que aconteceu contra o Vale do Piancó, e não apenas contra o Vale do Piancó, mas contra grande parte do sertão do estado. O rio Piancó é o rio mais viável de todos os pontos de vista para receber as águas do São Francisco. E, inclusive, quando se falou em transposição, no Império ainda, o rio principal era o rio Piancó, porque é o rio mais importante do sertão da Paraíba e um dos rios mais importantes do Nordeste deste país. O rio Piancó, que nasce numa tríplice divisa, né, Pernambuco, Ceará e Paraíba, e abarca 2 estados. 2 estados, transpõe 2 estados e chega no Atlântico. É barrado em Coremas, que já foi a principal barragem, já foi o principal açude deste país, o maior em um momento histórico. E também é barrado pelo açude Armando Ribeiro, outro grande reservatório no Rio Grande do Norte. É o rio Piancó que alimenta através de Coremas e sempre alimentou. Quase 1 milhão de pessoas nutriu de água. A primeira energia dos sertões, ou uma das primeiras energias dos sertões nordestinos, foi gerada pelas águas do Piancó através das turbinas de Coremas. Então é um rio histórico importante e fundamental. Nos outros estados houve um esforço para garantir a água do São Francisco na sua principal caixa d'água. Aqui na Paraíba, como eu disse, numa reunião recente, em Conceição. Aqui em Itaporanga, na Paraíba, foi o contrário. O esforço para isso foi para excluir a maior caixa d'água do estado, que é Coremas, que já tem canais abertos para todos os cantos, inclusive para Pato Santa Luzia, para Sousa. Quer dizer, se você coloca água no rio Piancó, era muito fácil você, por exemplo, de Sousa, que já tem os canais, você transpor para Cajazeiras e para todos os cantos, porque o rio Piancó já manda água, obviamente, para a região do Sabugi, a região das Espinharas. Aí Marconi, né? Gadelha tirou do Vale mais outro crime, né, feito por outros representantes e levado lá para a região de Sousa, Cajazeira. Foi a caneta de... E eu não condeno ele, não. Se ele é deputado federal lá em Cajazeiras, em Sousa, aí ele tem que lutar por lá mesmo. E eu quero dizer, se isso ficar bem claro, que eu não sou contra que o rio Piancó se transpõe através do rio Piranhas. Eu não sou contra, muito pelo contrário, tudo bem. Agora, beneficiar o Piranhas e excluir o Piancó foi um pecado, foi um crime, foi uma maldade, porque hoje não apenas o Vale do Rio Piancó está em insegurança hídrica, mas a região do Sabugi, incluindo Santa Luzia, e a região de Espinharas, incluindo Patos, e outras regiões do estado que já bebem as águas do Piancó através de Coremas. Então foi uma falha, foi um crime, foi um pecado, foi um defeito. E nós precisamos, obviamente, falar sobre isso. Na atual gestão agora de Lula, nesse terceiro governo, isso está se avançando, depois de muita luta. Eu lembro que eu participei logo quando o rio Piancó foi excluído, já há mais de 20 anos, do projeto inicial da transposição. Nós participamos de uma reunião em Conceição protestando. Na época, o doutor Silvino, muito ativo ainda, lamentando, porque foi exatamente um homem que construiu muitos estudos aqui na região,
junto com o Wilson Braga na época. Braga também participou, o doutor Wilson Braga, hoje de saudosa memória, também participou desse encontro. E eu participei de uma reunião agora, já uma reunião do IBAMA para definir o licenciamento ambiental para começar a obra. Né? A obra vai ser iniciada assim. Eu participei dessa reunião e dizia, da primeira reunião que eu participei, 20 anos atrás até hoje, foram um tempo de muita luta, de muito grito, né, por essa obra, e que agora está prestes a ser iniciada. O licença ambiental, inclusive, está para sair, se não já saiu. Houve 2 audiências públicas, uma em Conceição e outra em Mauriti, para ouvir a população em relação ao licenciamento ambiental. E eu participei da de Conceição, falei na oportunidade e rememorei, reportei todas essas questões. E aí, quer dizer, a gente fica satisfeito com a certeza de que daqui a pouco essa obra vai começar, mas a gente fica triste porque a água do São Francisco já deveria ter jorrado no Piancó há muito tempo, há décadas atrás, porque, repito, é o rio mais viável, porque as nascentes do rio Piancó passam rentes ao eixo norte da transposição. Quer dizer, você tem o eixo norte da transposição, vejam, passando a 12 quilômetros das nascentes do rio Piancó. Essa água vem por gravidade, não é o parte. Enquanto para colocar água no Piranhas, foi um esforço de engenharia, se gastou R$1 bilhão, inclusive, para furar uma serra. Você veja o que é a vontade política num caso e a má vontade política no outro. Você deixa o rio Piancó excluído quando essas nascentes do rio estão a 12 quilômetros, essa água vem por gravidade, e você faz um esforço de engenharia, de dinheiro hercúleo, para vazar uma serra para garantir água em outro rio, que não é viável porque não tem grandes barramentos. O rio Piranhas não tem grandes barramentos, não tem capilaridade, e hoje, inclusive, as pessoas dizem, tem transposição no sertão? Não tem, porque sem o rio Piancó não há transposição no sertão da Paraíba. Não há transposição porque o rio Piancó é o rio mais importante, tem grandes barramentos e, portanto, foi lamentável que até agora o nosso rio tenha ficado excluído dessa transposição. Pois é. A falta que faz um deputado federal aqui na nossa região. E, voltando àquele caso do Aguiar, você vê a diferença de postura. Eu tive o privilégio de conhecer um deputado lá do Aguiar, chamado Judivan Cabral. É claro que eu era estudante na época, não concordava muito com a política dele, mas eu tinha uma admiração com ele pelo seguinte: se ele tivesse vivo, ele fosse, nesse caso do Aguiar, sabe quantas vezes João Azevedo ia tirar a cidade da astronomia do Aguiar, com Judivan Cabral lá? Ele não se metia a besta, não. O mesmo que aconteceu em Itaporanga com Madruga. Com Madruga. Pronto, exatamente. Madruga, desse tamanho, né? Todos dois eram baixinhos. Madruga, Itaporanga tem que